Agora que já identificamos nossos julgamentos automáticos, é hora de explorar algumas práticas estoicas para cultivar uma observação neutra e objetiva. Essas técnicas são simples, mas com a prática constante podem transformar a forma como enxergamos as pessoas ao nosso redor. Uma das primeiras práticas é o distanciamento mental. Quando interagimos com alguém, é fácil deixar que nossas emoções e suposições influenciem a percepção. O distanciamento mental, inspirado pelos estoicos, nos encoraja a olhar para o comportamento do outro como um observador externo, sem se envolver emocionalmente de imediato. Por exemplo, ao notar que alguém está agindo de maneira hostil, evite tirar conclusões sobre as intenções dela. Em vez disso, observe o comportamento em si, como se estivesse vendo um filme, sem associar uma história específica ao que está vendo. Outro método eficaz é o autoquestionamento empático, onde nos perguntamos se nossas impressões estão sendo influenciadas por nossos próprios sentimentos e experiências. Esse questionamento é essencial para observarmos as situações sem as lentes de nossos preconceitos. Em vez de interpretar o silêncio de alguém como desinteresse, pergunte-se: isso é realmente sobre a pessoa ou sobre a minha própria percepção de mim mesmo? Essa prática permite que você veja a situação com uma mente mais aberta, reconhecendo que suas interpretações podem não refletir a realidade. Além disso, uma técnica prática é a pausa estoica, um conceito simples, mas poderoso. Antes de reagir a uma atitude ou comportamento, respire fundo e dê um momento de reflexão. Essa pausa serve para interromper o fluxo de julgamentos automáticos e permite uma resposta mais ponderada e empática. Marco Aurélio, em suas reflexões, nos ensina que essa pausa é fundamental para ver as coisas como elas realmente são, e não como queremos que elas sejam. Essas práticas estoicas nos ajudam a construir um olhar mais neutro e equilibrado. Quando nos permitimos observar as pessoas sem nos envolvermos de imediato, abrimos espaço para uma interpretação mais justa e empática, e isso é essencial para fortalecer nossas relações. Benefícios práticos de observar sem julgar. Ao aplicar essas práticas estoicas, começamos a perceber mudanças significativas em nossas relações e na forma como entendemos o mundo ao nosso redor. Observar sem julgar traz uma série de benefícios práticos que vão muito além do desenvolvimento pessoal. Essa abordagem pode transformar completamente nossas interações e fortalecer nossos laços. Um dos primeiros benefícios é a melhoria da confiança nas relações. Quando nos abstemos de fazer julgamentos precipitados, as pessoas ao nosso redor sentem-se mais seguras em expressar quem realmente são, sem o receio de serem mal interpretadas. Esse espaço seguro permite uma comunicação mais autêntica, onde todos podem se abrir e compartilhar suas ideias e sentimentos de forma mais honesta. Outro benefício importante é a redução de conflitos e mal-entendidos. Julgamentos automáticos frequentemente nos levam a tirar conclusões erradas, que podem se transformar em conflitos desnecessários. Quando observamos de forma objetiva e evitamos rótulos, conseguimos entender melhor o que está acontecendo de verdade, evitando tensões e favorecendo diálogos mais construtivos. Por fim, a prática de observar sem julgar aproxima as pessoas e aumenta a empatia. Ao enxergarmos o outro sem preconceitos, somos capazes de ver suas intenções de maneira mais clara, o que nos permite desenvolver uma compreensão mais profunda de quem eles são. Essa empatia natural que surge ao praticar a observação neutra é um caminho direto para fortalecer e enriquecer nossos relacionamentos. Esses benefícios práticos são apenas o começo. Quando nos abrimos para ver o mundo com um olhar estoico, não apenas nossas relações se transformam, mas também nosso próprio bem-estar. Ao longo deste vídeo, exploramos como a filosofia estoica pode nos ajudar a observar as pessoas sem julgar,
promovendo uma visão mais objetiva e empática. Vimos como julgamentos. Por fim, a prática de observar sem julgar aproxima as pessoas e aumenta a empatia. Ao enxergarmos o outro sem preconceitos, somos capazes de ver suas intenções de maneira mais clara, o que nos permite desenvolver uma compreensão mais profunda de quem eles são. Essa empatia natural, que surge ao praticar a observação neutra, é um caminho direto para fortalecer e enriquecer nossos relacionamentos. Fundamentos estoicos para observar sem julgar. Você já se pegou julgando alguém antes mesmo de conhecê-lo melhor? Quantas vezes uma primeira impressão nos leva a suposições que, com o tempo, se mostram equivocadas? No vídeo de hoje, vamos explorar como a filosofia estoica pode nos ajudar a observar as pessoas de forma mais objetiva, sem os rótulos e os julgamentos que costumamos atribuir automaticamente. Aprender a enxergar o outro, sem suposições, pode transformar suas relações, trazendo mais empatia e compreensão. Neste vídeo, vamos descobrir ferramentas práticas do estoicismo que ajudam a cultivar essa visão neutra e empática. Vamos juntos explorar essa jornada? Para entender como podemos observar as pessoas sem julgamentos, é essencial conhecermos alguns conceitos básicos do estoicismo. Essa antiga filosofia, praticada por pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, ensina que devemos evitar reagir automaticamente às impressões e emoções que surgem em nós. Em vez disso, o estoicismo nos encoraja a ver as situações de maneira objetiva, mantendo uma postura de serenidade e controle. O estoicismo nos mostra que julgamentos são muitas vezes projeções de nossos próprios medos, inseguranças e preconceitos. Ao permitir que essas interpretações iniciais guiem nossas percepções, corremos o risco de distorcer a realidade e acabar interpretando mal as intenções e comportamentos dos outros. Por exemplo, se uma pessoa não urdagem estoica, questionamos esse julgamento e lembramos que há múltiplas razões possíveis para essa atitude. A prática estoica de observar sem julgamento começa com a responde a uma mensagem rapidamente. O impulso pode ser pensar que ela está nos ignorando. No entanto, ao praticar uma aboconsciência de nossos próprios impulsos e suposições, Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra que devemos esperar o momento certo antes de interpretar. Ele nos ensina a valorizar a pausa entre o que vemos e como reagimos. Esse intervalo permite questionar a validade dos nossos julgamentos automáticos. Aprender a identificar esses impulsos e a afastar interpretações precipitadas traz benefícios enormes para nossas relações. Quando observamos os outros com uma mente aberta, estamos mais preparados para compreendê-los de forma genuína, o que torna as interações mais honestas e menos conflituosas, identificando e reduzindo julgamentos automáticos. Agora que entendemos os fundamentos estoicos, o próximo passo é identificar e reduzir os julgamentos automáticos que fazemos diariamente. Esses julgamentos surgem rapidamente, muitas vezes sem que percebamos. Eles podem ser influenciados por nossas experiências passadas, preconceitos ou até pelo nosso humor no momento. O problema é que esses julgamentos iniciais raramente capturam a complexidade das pessoas e das situações. Uma forma prática de começar a identificar esses pensamentos automáticos é prestar atenção em como você reage às primeiras impressões. Por exemplo, quando você encontra alguém pela primeira vez, qual é o seu primeiro pensamento? Talvez você conclua rapidamente que a pessoa é arrogante porque ela parece distante ou que ela é insegura porque evita contato visual. No entanto, esses julgamentos são apenas hipóteses, não fatos. Uma técnica poderosa para reduzir esses julgamentos automáticos é a prática de autoquestionamento. Quando você percebe uma reação inicial, pergunte a si mesmo: por que estou pensando assim?
Esse julgamento tem uma base real ou é influenciado por algo que eu estou projetando? Questione a origem desses pensamentos e explore outras possibilidades que possam explicar o comportamento do outro. Outro exercício é pensar em quantas vezes já fomos mal interpretados devido a uma impressão equivocada. Talvez em algum momento você tenha sido rotulado de maneira injusta por alguém que não o conhecia bem. Esse exercício de reflexão ajuda a desenvolver empatia e nos lembra que todos somos complexos e multifacetados. Para finalizar, é útil lembrar uma frase de Epicteto: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Essa prática de questionar nossas interpretações e entender que elas são apenas uma visão e não a realidade nos ajuda a manter uma postura de neutralidade. Ao aplicar o autoquestionamento e a reflexão, estamos mais preparados para observar os outros de maneira aberta, evitando rotulações e erros de interpretação que muitas vezes podem prejudicar nossas relações. Práticas estoicas para observar objetivamente. Esses benefícios práticos são apenas o começo. Quando nos abrimos para ver o mundo com um olhar estoico, não apenas nossas relações se transformam, mas também nosso próprio bem-estar. Ao longo deste vídeo, exploramos como a filosofia estoica pode nos ajudar a observar as pessoas sem julgar, promovendo uma visão mais objetiva e empática. Vimos como os julgamentos